Olá, hoje quinta-feira, dia 28 de julho de 2016, bem-vindo à TV Poços. No ar, o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite com as reapresentações. Após o Telefatos e após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação para nós contarmos com a sua audiência, com as suas participações. E, inclusive, você pode fazê-las a partir desse momento através do nosso telefone 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página e participar. Hoje nós vamos falar de cybercrimes, crimes virtuais, difamações, bullying e várias outras modalidades que existem. Certamente existirão ainda outras e é importante a gente conhecer para poder se precaver também. Para isso, convidamos aqui o advogado, o Dr. João Marcos Araújo Tomé. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Também temos aqui a colaboração do nosso debatedor e hoje presente, participando, também conhece bem do assunto, doutor Carlos Camargo. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, todos os funcionários aqui da TV Poços e a quem nos assiste à noite, o nosso cordial boa noite. Bom dia, doutor João Tomé. E obrigado mais uma vez pelo convite, estamos aqui à disposição. Eu que sou grato aí pela sua presença, pela sua participação e colaboração. Bom, a OAB tem um trabalho, a OAB Seção Poços de Caldas, tem um trabalho atualmente são chamados os jovens advogados, né? Uma comissão que visita escolas promovendo informação a respeito exatamente desse bullying nessa época da adolescência e já alguns até adultos, né? Nos fale desse trabalho, dessa precaução que é feita. Exatamente. Né? Nós temos uma comissão na OAB, a Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, e ela tem a função, né, de desenvolver alguns trabalhos e alguns projetos no âmbito da ordem. Um desses projetos é o OAB Vai à Escola, em que nós nos organizamos para ir em escolas de ensino fundamental e médio, desenvolver palestras, né, com temáticas jurídicas do dia a dia. E esse ano de 2016, especialmente, nós temos sendo muito demandados pelas escolas aqui de Poços com a temática do bullying, porque no ano passado nós tivemos a aprovação, né, de uma lei que institui a política de combate ao bullying, que prevê aí algumas obrigações para as escolas, especialmente no aspecto preventivo. Então nós temos ido às escolas falar sobre o bullying, o que é o bullying, quais são as consequências jurídicas, quais são os deveres das escolas, dos pais. Então temos tido aí um resultado aí bastante exitoso, né, nas escolas. Esse chamado bullying, né, que é uma terminologia moderna, existe em caráter pessoal nas escolas, né, nos educandários em maneira geral e até em ambientes de trabalho, né, existe isso aí corpo a corpo. E existe também na parte virtual, que são chamados nas redes sociais. E está enquadrado aí hoje várias modalidades de atitudes que estão previstas na lei dos chamados crimes cibernéticos ou crimes virtuais. É uma lei recente que veio exatamente no anseio da população que estava sendo vitimada por calúnia, injúria, difamação, ameaça e bullying, né? E o senhor tem acompanhado, dentro do bullying e nesses demais crimes que eu acabei de relatar, o senhor tem acompanhado de fato, existe mesmo essa vontade da vítima se precaver, que eu acho que até se precaver não existe muito, mas de ver ressarcido criminalmente, civilmente, pela ação que foi cometida pelo autor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que lembrar, né, doutor Carlos, que a internet ela tem um aspecto de potencializar o dano. Então, esses crimes cibernéticos, né, eles promovem danos à imagem da pessoa que antes não chegavam a tanto, né, antes da internet. Então, as vítimas têm procurado, sim, a justiça tem procurado, né, os advogados, para que a gente possa estar tomando as medidas, tanto no aspecto criminal, da punição do autor, porque cometeu, né, um crime de injúria, um crime de difamação, quanto no aspecto civil, né, para que a pessoa seja reparada e indenizada pelo prejuízo. No caso do bullying, e aí a temática está mais envolvida com as crianças ou adolescentes, é muito importante os pais ficarem atentos, porque nós sabemos que os pais vão responder no aspecto civil pela indenização a ser paga à vítima. Exatamente. Agora, para situar a nossa audiência, o nosso telespectador,
De que forma a gente pode definir o que é bullying? Olha, o bullying é uma violência física ou psicológica, repetitiva, sem motivação aparente, que visa a promover na vítima uma intimidação, causando sofrimento a ela. Então, o conceito de bullying é essa intimidação sistemática. Seria o caso de uma criança que é gorda, né? Aí eles ficam maciçamente, né? Fazendo aquela gozação, né? Que chamava, né? E aquela perturbação moral em cima. Porque é gorda, porque é gorda. Se tem um estrabismo, é porque é vesgo, é porque é vesgo, é porque é vesgo. Ou seja... Essa parte do gordo, doutor, se tivesse na minha época, eu estava rico, viu? Não estou fazendo bullying aqui, o apresentador, não. Eu estava rico. Porque não é sistemático, viu? Eu só falei uma vez. Então, é essa repetição que vem a pessoa se sentir ofendida, se sentir constrangida, e hoje existe um amparo legal, né? Então, Sim. Como eu disse naquela outra pergunta, pode ser uma coisa que acontece pessoalmente, na sala de aula, nas escolas, em clubes e qualquer lugar social, e como existe na parte da internet, mandando mensagem, colocando alguma figura em sentido de pejorativo, de gozação, ou seja, menosprezar aquela pessoa, né? Agora, isso acontece se houver um eco dentro do atingido, da vítima, né? Porque se a vítima passar por cima disso, não é bullying. É claro. Não colou, obviamente, né? Pressupõe que existe o prejuízo, né? O dano à imagem da pessoa. Se a pessoa não se sente lesada, a princípio não... Agora eu quero entrar no assunto que a internet até então, o Dr. Carlos falou a respeito disso, até então a internet era como se fosse assim uma terra sem lei, né? Ou não é terra, vamos dizer assim, um espaço sem lei, né? Onde todo mundo pensa que pode falar tudo. Então muitas pessoas... se cruzam pelas ruas, se cruzam nos seus locais de trabalho, escolas, e permanecem daquela forma amistosa, bom dia, boa tarde, cordiais, né? Com uma urbanidade. Porém, ao chegar à internet, ao achar que pode se conduzir da forma que pensar ser certa, na internet acaba colidindo com esses outros interesses ou com os prejuízos morais, né? E essa lei exatamente vem regular isso nesse momento. Exatamente. Gostaria de destacar o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, que realmente regulou aí o ambiente virtual, que antes não havia norma para isso. E o Marco Civil, ele prestigia o princípio da liberdade de expressão, de manifestação, só que ele também traz responsabilidades para os usuários, porque ele prevê que toda conexão, né, todo acesso à internet, ele fica registrado através do endereço de protocolo de internet, do IP, e esse IP, as provedoras de internet precisam guardar até por um ano todos os dados de hora, dia e o que a pessoa fez, exatamente para fins de investigação, se houver a necessidade, houver algum ilícito civil ou mesmo criminal. Pois é. Agora, no cybercrime também estão incluídos aí os traficantes, né, que ficam pelo WhatsApp fazendo problema, e os juízes aí pelo Brasil afora acabam proibindo o uso do WhatsApp, e todo o restante da população acaba sofrendo os prejuízos da mesma forma, né? Exatamente. Me parece que não está havendo uma proporcionalidade, né? Porque, claro que existe o interesse na investigação criminal, mas, por outro lado, existe o interesse público aí do acesso à internet. E todos nós temos um interesse nessa investigação, que ela seja profunda. É preciso haver aí um equilíbrio maior por parte aí dos juízes, dos operadores do direito, nessa questão aí da suspensão dos serviços de comunicação. Essas pessoas que utilizam essas redes sociais se expõem muito. Então, muitas vezes a pessoa se torna vítima pela própria conduta. Ela dá uma proporcionalidade para que as coisas de ruim aconteçam com sua pessoa. É o caso de fotografias, filmagens de situações íntimas, de pessoas que tiveram relacionamentos íntimos e que aquilo acaba, de uma forma ou de outra, entrou na net e depois aquilo toma uma proporção que fica uma dificuldade muito grande de se saber de onde saiu, e dá um trabalho terrível para as polícias poderem chegar a esses autores. Então, a prevenção, doutor, eu acho que as pessoas elas jogam demais a sua vida na rede social,
colocando ali até hora, dia, local, aonde eu vou estar, o que eu vou fazer, aonde eu estive, eu estou em tal lugar com fulano e tira foto e posta foto. Então, ela está correndo risco ali. Nós tivemos agora recentemente aquela apresentadora da Rede Record, né? A Ana Hickman, né? Que foi vítima aí de uma situação que é ímpar no Brasil, a ponto de ter sido assassinada, e se não fosse a intervenção do cunhado lá naquele hotel em Belo Horizonte, exatamente por isso, porque ela proporcionou ao seu algoz, aquela pessoa que dizia ser um fã, de saber os passos, que ela ia estar naquele hotel, naquele dia, o que ela estaria fazendo em Belo Horizonte. Então, doutor, dentro do ramo do direito tem uma matéria chamada extracurricular, uma matéria chamada vitimologia, que é exatamente isso aí, estuda o comportamento da vítima, a vítima dando causa ao crime. O senhor pensa da mesma forma? E só um detalhe, ela não foi assassinada, doutor, ela foi... Não. Ela Quase. foi sequestrada, foi mantida em cárcere privado. Sim, né? ela foi mantida no hotel, né? Foi mantida no hotel. E o cunhado chegou e conseguiu O sujeito estava reverter. ali, iria mesmo executar a todos, como as coisas estavam caminhando, e houve a intervenção do cunhado dela, e ele sim cometeu aí o chamado homicídio, que está sendo até processado agora, né? E dando aí essa balbúrdia na matéria jornalística, que uns concordando, outros não. E é isso que eu queria falar também, acrescentar na pergunta dele, doutor João, em relação a essa questão dessas reversões que acontecem no âmbito jurídico, né? Porque agora a vítima é o que morreu, o algoz, né? Isso. Que na realidade exercia ali naquele momento um surto psicótico, né? Pode-se perceber nitidamente no próprio discurso dele, durante o momento em que ele estava mantendo ela, que ele desviava da realidade, né? Em alguns momentos ele saía da realidade e voltava, saía da realidade e voltava. Quer dizer, aquilo ali configura evidentemente uma mente, um mecanismo psicótico daquela pessoa. Num primeiro momento, sim, né, Fábio? Mas é muito importante, né, que haja um processo, que os procedimentos sejam observados para verificar se o rapaz ele era realmente, né, tinha algum problema mental. Isso. E se também o autor do homicídio, né, da morte, o cunhado da Ana Hickman efetivamente agiu com proporcionalidade, né? O doutor sabe que a legítima defesa pressupõe proporcionalidade. Me parece que sim, mas é muito importante que haja um processo para apurar isso tudo. E em relação à questão da exposição, doutor, eu concordo com o senhor, eu acho que nós vivemos hoje num mundo em que viver em sociedade é viver em redes sociais, né? Todo mundo hoje se comunica e se interage por meio de redes sociais, mas nós precisamos aí ter um pouquinho de cautela naquilo que nós vamos expor, exatamente para não facilitar a vida do criminoso. Não dá chance, né? Não dá chance pro bandido. Exatamente. Não deixar evidente, né? Exatamente. Eu vou fazer um breve intervalo. Se você tiver uma pergunta, alguma dúvida em relação a esse assunto, aproveite. Nós estamos aqui com especialistas que podem dissipar as suas questões. Nosso telefone é o 37216955 e pela rede social você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Beatles Forever, o maior tributo ao Beatles do Brasil. Em única apresentação em Poços de Caldas. É sexta-feira, dia 29 de julho, às 21 horas, no Tear Maison, na Rua Paraíba, 256. Realização FJ Produções. Apoio Cultural, TV Poços. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar,
referência em reconstrução do sorriso. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia. A inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. A aeroopção. Viu aquela jogada? Cuide bem da saúde dos seus olhos. O Dr. Rafael de Melo Franco é especialista em oftalmologia e oferece um atendimento de qualidade, humanizado e com tratamento preventivo e criterioso para garantir todo o cuidado que a sua visão precisa. Dr. Rafael de Melo Franco, oftalmologista. Rua Minas Gerais, 280, Sala 7. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Aproveite as férias com economia e segurança. Antes de sair de viagem, faça a revisão de férias do seu veículo na JA Centro Automotivo. Oficina mecânica completa, alinhamento, amortecedores, balanceamento, injeção eletrônica, escapamentos e tudo para sua família viajar tranquila. Pagamento em até 10 vezes. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, de férias ou não, aqui você nunca fica na mão. Em Poços de Caldas, Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia. Telefone 3715-9550. Com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje estamos falando sobre cibercrimes, cybercrimes, sobre bullying virtual e real, principalmente, e também crimes de racismo pela internet, como é o caso de alguns que nós vimos recentemente, a Thaís Araújo, a Ludmilla, a cantora, nós falamos de uma outra... Maria Júlia Coutinho. A Maria Júlia Coutinho. Como identificar e pegar esses criminosos? Como é a conduta jurídica? Como eu disse, né, o Marco Civil da Internet, ele prevê a obrigação das provedoras de manter esse IP, o arquivo do IP e de toda a data, o horário e o que a pessoa fez num dispositivo, seja um celular ou um computador. Então, na medida em que a pessoa, pela internet, comete um ato criminoso, a vítima pode acionar a polícia, pedir para o juiz requerer à provedora os dados daquela conexão, quem publicou aquele conteúdo na internet, identificando o IP, se identifica o agressor e se pune. Mas o agressor se enquadra em quais leis, por exemplo? Todos os crimes previstos no Código Penal e nas legislações extravagantes se aplicam também à internet, né? Então, por exemplo, o crime de racismo, que é previsto numa lei específica, o racismo pela internet é também racismo, né? Só cometido numa plataforma virtual. Injúria racial, né? Injúria racial também. E pode haver até um acréscimo, né? Porque a internet, sim, como é pública, todos veem, é uma coisa que se propaga, exatamente, de uma forma muito veloz, né? Exatamente. O potencial de dano, como nós falávamos no último bloco, da internet é muito maior do que fora da internet. Então, nesse sentido, existe um aumento da pena e também a indenização é maior. As polícias sentem uma dificuldade por todo o Brasil, no momento de que recebe aí uma representação de uma suposta vítima, dizendo vítima de algum desses crimes aí de injúria, calúnia, difamação, injúria racial, ameaça, bullying. A polícia, para fazer o chamado inquérito policial, ela precisa da prova material. Exato. E a prova material vai ter que buscar na aparelhagem da onde saiu aquele ato criminoso,
né? Só que encontra-se uma grande dificuldade porque há necessidade que seja fornecido a ordem judicial. Né? Tem que ter uma representação da autoridade policial, do delegado de polícia, para que o juiz daquela área, daquela comarca, determine a operadora, né? A empresa que opera essa internet, para que ela forneça os dados que estão sendo requisitados. Isso aí, muitas das vezes, esse pedido vai e não volta. Fica sem resposta. Quando volta com um atraso muito grande. E há um questionamento aí que pudesse a lei facilitar que o delegado de polícia fizesse diretamente, sem passar aí pelo juiz, exatamente para dar mais um pouco de celeridade nisso aí. Mas o que a gente tem observado é que o retorno não é tão rápido assim. E a vítima aí fica passando o momento e acha que o problema é com a polícia, que não faz, não acontece, não toma providência, mas é exatamente aquilo. Às vezes a demora de chegar à resposta. Doutor Carlos, o senhor acredita que as polícias estão preparadas, aparelhadas para identificar e trabalhar com esse tipo de Hoje em dia, de principalmente crime? nas capitais, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em todas as capitais existem as delegacias especializadas de crimes cibernéticos. E nos interiores, esse assunto é acoplado a algum outro assunto, que é crimes contra a pessoa, que já existem nas comarcas. Mas a capital, ela dá suporte. Então, quando precisa de um recurso tecnológico, a capital, no caso de Minas Gerais, ela dá o suporte para a delegacia do interior. Então, quanto a essa parte, já houve um progresso significativo. Mas o que eu retorno no questionamento ao doutor João, exatamente se ele também já percebeu isso, essa dificuldade que existe das coisas caminharem no âmbito de investigação, exatamente por causa da demora. Sem dúvida, doutor Carlos, existe sim uma morosidade natural da justiça, infelizmente. Agora é interessante que o Marco Civil, ele prevê uma alternativa. Por exemplo, se eu fui vítima de uma publicação na internet ofensiva, eu posso, claro, acionar a polícia para investigar, mas eu também posso notificar a provedora de internet dessa violação, e se a provedora não tomar medidas em determinado prazo curto para apurar a publicação e mesmo retirar, a provedora vai responder civilmente. Então, o Marco Civil trouxe a responsabilização das provedoras de internet pelos atos que os usuários publicam na internet. Se a provedora notificada da violação não tomar providências, ela pode ser responsabilizada. Agora, qual a opinião de vocês, dos dois, por favor, em relação a essa questão do WhatsApp ser suspenso no Brasil inteiro? Porque a grande maioria acaba sendo penalizada por um crime cometido por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, na realidade, a gente vê também um abuso por parte da própria empresa, no sentido de não atender a legislação local, né, do jeito que é para ser feito, respondendo em outro idioma, por exemplo, como foi esse último caso da juíza do Rio de Janeiro. Como é que é a observação de vocês nisso? Eu avalio que a medida de suspensão do serviço ela é desproporcional, até porque a legislação ela prevê outras medidas mais efetivas, como, por exemplo, a aplicação de multa para a empresa, para o WhatsApp, diária, caso ele não cumpra a determinação judicial de fornecimento das informações. Aplica uma multa diária, se o WhatsApp não cumpre, vai pagar a multa. Não precisa suspender o serviço em todo o país. Porque eles queriam a chave da criptografia, né? Exatamente. Parece que o WhatsApp alega que não é possível mais fornecer. Aí é uma questão técnica que eu não tenho competência para falar, mas eu acredito que o mais acertado por parte dos juízes seriam aplicar a multa e não suspender o serviço. Eu concordo plenamente com o doutor João no sentido dessa desproporcionalidade. Um juiz de direito, por causa de um determinado processo, ele pune um país inteirinho por causa daquele sujeito, daquele traficante. E a gente sabe que não existe só esse meio de investigação, de apuração para se prender um traficante, para se apurar a autoria e materialidade de um crime de tráfico de droga. Então, é uma desproporcionalidade muito grande esses juízes que estão agindo desta forma. E completando, Zambrano, se nós tivéssemos uma política federal, né, de combate ao tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil, não precisaria chegar aqui e depois
depois que a droga já está instalada, distribuída, repartida, pulverizada, é que vem tomar uma providência dessa. Seria muito mais lógico que segurasse nas fronteiras. Mas hoje, com esse negócio aí de Mercosul, fronteira com a Bolívia, fronteira com a Venezuela, fronteira com esses países que fazem parte do Mercosul, está escancarada, entra a arma, entra a droga, entra, sai, virou a terra de ninguém. E então, sabe lá quais as conexões existentes, né, doutor Carlos? Porque tem isso também, ainda que não é tão evidente assim. Agora, o melhor de tudo é, voltando ao caso, por exemplo, do WhatsApp e também da questão dos jovens, é não mandar imagens íntimas pela internet. Não mantê-las arquivadas nos seus dispositivos portáteis, telefones, tablets, né? Não fazer esse tipo de coisa, a não ser que tenha uma segurança muito grande, a não ser que a pessoa tenha esse desejo incontrolável, aí não tem jeito, tem que fazer, né? Mas o importante mesmo é não deixar imagens arquivadas em dispositivos, porque uma hora o seu dispositivo vai para uma oficina técnica, às vezes nessas oficinas técnicas, os técnicos, os profissionais que mexem com aquele tipo de equipamento têm condições de recuperar mesmo imagens apagadas. A pessoa para perder, né? Ser roubada, o aparelho. A pessoa pode perder, pode ser roubado. Né? Aí quem pegou manda as imagens tudo para a internet. E é possível recuperar, mesmo tendo apagado, é possível recuperar, não é, doutor? Sim, exatamente. Cautela nunca é demais, né, Fábio? Então, realmente as pessoas precisam ter mais cuidado. Lembrando que o caso que motivou a aprovação da lei dos crimes cibernéticos, que é o caso Carolina Dickmann, ele se deu exatamente, ao que consta, né, por ela ter levado o computador numa loja para consertar e a imagem que estava naquele computador foi pega, né, pelo profissional e divulgada. A princípio foi isso que aconteceu. Então tem que ter muito cuidado. E no fim de relacionamento, muitas vezes a pessoa entristecida pela falta de... por ter terminado o relacionamento, o cara quer se vingar de alguma forma, vai e publica a foto da ex-companheira, da ex-namorada. Tem um estudo aqui que aponta a SafeNet, que é uma organização, diz que o crime de violação da privacidade, nesse caso assim, mandando imagens das pessoas nuas, cresceu 120% em um ano. Ou seja, muita gente tirando foto pelada e muita gente mandando a foto dos outros pelada para a internet. É um resumo, né? Nos trabalhos que nós temos feito no nosso projeto OAB Vai Escola, nós temos nos deparado com uma situação que tem acontecido entre os adolescentes, que é um hábito de enviar o tal do nudes. Nudes. Existe aí uma cultura disso entre alguns grupos de adolescentes e nós temos procurado nas escolas que nós estamos indo orientar exatamente sobre os riscos, né, dessa medida. Uma vez colocada na internet, não sai mais. Ok, eu vou fazer um breve intervalo, a gente vai mudar de assunto no próximo bloco e se você quiser participar, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Beatles Forever, o maior tributo ao Beatles do Brasil. Em única apresentação em Poços de Caldas. É sexta-feira, dia 29 de julho, às 21 horas, no Tear Maison, na Rua Paraíba, 256. Realização FJ Produções. Apoio Cultural, TV Poços. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600.
A Elin Materiais Elétricos trabalha com comércio de peças para toda a parte elétrica de residências e empresas, cabos elétricos, lâmpadas, tomadas e muito mais. No mercado desde 2009, a Elin Materiais Elétricos é referência de qualidade e compromisso em Poços de Caldas e região, sempre tendo como principal objetivo o respeito e bom atendimento ao cliente. Aqui na Elin, nós cobrimos o seu orçamento. Venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, número 9, bairro Aparecida, 3722-7664, 3722-1913. A Refrigeração Basso agora é Basso Engenharia de Refrigeração, atuando há mais de 25 anos no mercado de refrigeração residencial, comercial e climatização. Equipe treinada para atender resfriadores de leite no seu sítio, na sua fazenda e em laticínios da região. Projetos, vendas, montagem e manutenção em câmaras frias de resfriados e congelados. Também atendemos chillers, que é um sistema de climatização a água em hotéis, shoppings e indústrias. Solicite o seu orçamento pelo telefone 3722-1589 ou venha nos conhecer na Avenida Champanhar, 1012. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, e aí agora a gente vai mudar de assunto um pouco dentro do mesmo segmento, falando o seguinte, eu até vi aqui uma postagem, que é o troll eleitoral, né? A contratação de pessoas para ofender a honra ou denegrir a imagem do candidato, partido ou coligação na internet é crime eleitoral. A pena prevista para quem executou, para quem fez o serviço, é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa de 5 a 30 mil reais. E para quem contratou, para aquele que mandou e não teve coragem de fazer, detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 a 50 mil reais. Então o negócio ficou sério agora, doutor? Exatamente. Nós tivemos a mini-reforma eleitoral, em setembro de 2015, que trouxe a previsão desse crime eleitoral. Na verdade, na internet hoje, a propaganda política, vigora o princípio da liberdade e também da gratuidade. É proibido fazer propaganda paga pela internet. Portanto, contratar pessoas para difamar terceiros configuraria o crime. E também o simples ato de difamar pessoas, de fazer publicações ofendendo a honra e a imagem, não pode, configura crime também de difamação comum e também obriga a pessoa que fez a pagar a indenização e o juiz eleitoral pode determinar a retirada da publicação e o direito de resposta da pessoa ofendida na internet. E como é que fica também o livre direito, o exercício, né? O direito da pessoa de manifestar a sua opinião? Porque aí fica uma coisa assim, né? A pessoa pode estar falando e não querendo ofender, mas aquele que recebeu a mensagem ou que está lendo a mensagem pode se sentir ofendido. É um relacionamento meio complicado, né, doutor? É uma colidência de interesses, né? Mas aí caberá ao juiz eleitoral, né, a função de avaliar se uma vez representado, uma vez provocado pelo interessado, se aquela publicação se limitou a exercer o direito de livre manifestação, que é de fato livre e deve ser respeitado e resguardado, ou se a pessoa que emitiu opinião acabou aí exagerando e violando aí a imagem, o bom nome e a honra da pessoa. Caberá ao juiz eleitoral, uma vez provocado, fazer a avaliação da situação. E precisamos ver com calma isso aí, né? Quando eu falo precisamos, as pessoas que utilizam a rede social de uma forma contínua, os candidatos, as pessoas ligadas a partidos, porque este ano a campanha vai estar mais restrita às redes sociais do que aos outros meios de comunicação. A própria TV. Então esse ano vai ser a campanha via rede internet. Social.
via internet, que é uma novidade, né? Agora, porque foi não diminuído pode... o tempo. Então, nós vamos. Tudo indica que vão aparecer muitos problemas por aí. Sim, porque é uma coisa nova. O E Facebook... toda novidade. O Facebook, por exemplo, ele oferece alavanque a sua publicação, aumente o número de visualizações, divulgue para o seu público a sua mensagem. Isso não pode pagar. Em nenhuma época durante a eleição. A partir de agora já não pode. A partir do dia 16 de agosto vai continuar sem poder. A partir do dia 26 de agosto, quando começam as campanhas via rádio e TV, também não vai poder até o final da eleição. Não pode pagar R$3 para o Facebook aumentar o número de visualizações. Não pode. Não pode, é proibido e é exatamente por isso. A internet... E como a gente identifica, desculpa, não, só para complementar a claro. pergunta, como a gente identifica uma publicação paga? O Facebook ele é obrigado nas suas nas suas colocações informar se a publicação é patrocinada. Então sim. o Facebook ele tem que informar isso. Ele informa mesmo. Ele é obrigado por lei a informar se a publicação ela é patrocinada. Se também não informasse, poderia o candidato suspeitando requerer a provocação do Facebook para se manifestar e o juiz eleitoral aí verificando que a publicação foi paga punir o candidato e o Facebook. Na realidade, e como é que a gente pode fazer a denúncia tendo observado que uma publicação foi paga? Eu vi que uma publicação foi paga, estou vendo que aquela pessoa, aquele candidato está exercendo um excesso de poder por sua condição financeira, por sua condição econômica. E como é que eu faço para denunciar? Olha, qualquer pessoa, cidadão, qualquer partido, qualquer candidato pode representar junto à Justiça Eleitoral denunciando uma situação de violação à norma eleitoral. Então, basta encaminhar um pedido para o juiz, protocolando no cartório eleitoral, lá na Rua São Paulo, que o juiz vai apreciar a denúncia. Aí dentro trabalhando mais no sentido preventivo, né? Que a gente gosta de ver, evitar que as coisas ruins aconteçam, como que o doutor aí deixa aí vamos dizer assim, uma mensagem aos agora já futuros candidatos, atualmente pré-candidatos, para que exerçam de uma maneira racional e legal os meios de informação, de relacionamentos na internet. Uma boa dica. Exato. Eu acho que sim, a sociedade está cansada, né, de situações que maculam a imagem da política. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para os candidatos para que respeitem a norma eleitoral, porque a norma eleitoral ela tem um fundamento. Se está restrita uma situação, é para garantir um bem-estar. A internet ela é um campo aberto e ela deve permanecer assim, permitindo que todos se manifestem as suas opiniões e as suas preferências políticas com equilíbrio e com respeito. Assim, todo mundo ganha, principalmente nós, cidadãos, eleitores, que votaremos mais conscientes se tivermos uma campanha mais limpa. Na realidade, o filme dos políticos está um pouco queimado, né, como se diz popularmente. Então, já está difícil para muitas pessoas terem que se levantar na primeira semana de outubro. Você pegou leve, né? Você pegou leve. Um pouco você está pegando leve, né? E ir votar. Muita gente está falando que não vai votar, muita gente está dizendo que vai anular o voto, alguma coisa nesse sentido. E não deve ser feito. Na realidade, o que deve ser feito é um estudo precedente de como era o candidato antes de fazer determinada proposta de candidatura, qual era a condução política de um candidato que quer tentar se reeleger, né? Isso tudo tem que ser avaliado criteriosamente, porque a pessoa fazendo esse tipo de pesquisa, certamente ela vai chegar a um ponto onde vai saber, eu vou votar nessa pessoa ou não vou votar nessa pessoa, né? Vou buscar algo que possa ser melhor. E isso é muito importante nesse momento. Então, eu quero agradecer a sua presença, viu, doutor João Grato, pela sua disponibilidade de nos atender hoje. Certamente temos assunto aí para continuar com mais algumas edições e eu vou convidá-lo novamente para voltar aqui participando com a gente. O senhor é bem claro, bem didático assim nas suas colocações e isso é muito importante. Eu também agradeço, Carlos, grato pela colaboração hoje, tudo de bom. Obrigado. Eu também me despeço desejando para você uma boa quinta-feira e amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.